Olá pessoal, continuando a nossa devocional diária da leitura bíblica de 2 capítulos por dia. Eu estou fazendo a leitura de 2 capítulos por dia e te incentivo a me acompanhar fazendo essa leitura comigo, e ao final da minha leitura eu publico esse vídeo com os comentários daqueles 2 capítulos. Você não vai levar mais de 10 minutos para ler 2 capítulos da Bíblia a gente vai seguindo nessa leitura diariamente e em pouco tempo você vai estar lendo a Bíblia inteira. Seguindo a nossa devocional, nós estaremos falando hoje sobre os capítulos 7 e 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, marca lá o sininho para receber notificação toda vez que nós publicarmos esse vídeo. Como intencionamos publicar esse vídeo diariamente, porque a nossa leitura é diária, você vai receber notificações diárias. Ao final, tendo dúvida, querendo comentário, você vai lá, bota os seus comentários, suas dúvidas na plataforma. E vai ser muito legal porque a gente pretende, como tenho falado isso ontem, anteontem e tudo mais, ao final de fechamento de cada livro, fazemos um resumo geral desse livro e aproveitarmos os comentários das pessoas nas plataformas e extrairmos dúvidas, falarmos sobre essas questões que foram levantadas ali. Então eu te incentivo a nos acompanhar e a colocar lá os teus comentários. Seguimos hoje então falando do capítulo 7 e 8 de 1 Coríntios. O capítulo 7, ele trata muito sobre a questão matrimonial. Primeiro Paulo fala o seguinte, olha, já tinha dito isso no capítulo 6, quando você se relaciona sexualmente com alguém, você torna-se uma só carne com essa pessoa. Então é uma só carne, por isso que ele fala, se você casou, não se separe. É a primeira coisa que Paulo fala em Coríntios, casando não se separe, porque o contexto de Corinto era uma cidade muito ligada a cultuar deuses, né, pagãos, e esses deuses envolviam rituais de sexualidade, de prostituição cultural e tal. Então era uma cidade muito complicada nesses aspectos, muito liberal no seu comportamento. E aí Paulo fala sobre isso com eles, fala, se vocês se casarem, é com essa pessoa que você tem que ficar, porque você se tornou uma só carne com ela. Se você casou, não se separe. E ele diz mais, não sou eu que estou dizendo isso, é mandamento do Senhor. Você vai ver que Paulo está aplicando neste capítulo da carta de 1 Coríntios, o que ele recomendou nos capítulos 1, 2, 3 e 4. Ele fala, olha, não há entre vocês pessoas que possam julgar as coisas, por que vocês vão a guerra e conflitos em relação ao que acontece dentro de vocês em tribunais humanos? Ele fala isso nos capítulos anteriores, aqui ele aplica isso. Ele fala várias vezes, eu estou dando a minha opinião, porque eu penso que tem o Senhor. Ele incentiva a gente a nos posicionarmos em relação a essas coisas, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E nesse caso ele fala, não, nesse caso o homem não se separe, isso é mandamento do Senhor. Mais à frente ele vai mostrar que tem um caso em que a pessoa ela fica livre não em relação ao que ela toma decisão, mas ao que o outro toma decisão. No caso do casamento com o incrédulo. Mas aqui ele fala, vocês são um corpo. Eu gostaria, ele fala, mostrar para vocês o peso do que é um relacionamento matrimonial, porque isso envolve a questão de ser uma só carne. Isso aplica-se no teu corpo, na tua vida. E o seu corpo é onde está a fonte do pecado. O teu corpo envolve muitos desejos que você luta contra eles, né? Então, o pecado, ele jaz profundamente sobre a nossa carne. E quando eu falo na carne, eu também envolvo a nossa alma, né? Em que a gente tem as vontades muito fortes para atender os desejos da nossa carne. Um exemplo bem tranquilo para falar sobre isso é quando a gente acorda de manhã cedo cansado, tem que trabalhar. Eu tenho que vencer o meu desejo de continuar dormindo, preguiça, tudo mais, para poder sair e trabalhar. Porque eu tenho uma recompensa para aquilo que eu vou fazer. Então eu prefiro não dar atenção à minha carne e atender aquilo que eu sei que vai me trazer benefício. Porque do contrário eu também sei, por experiência, que se não fizer eu vou ter uma consequência mais na frente. Isso envolve a vida inteira, inclusive a questão espiritual. E quando você casa, o teu corpo passa a ser um com a outra pessoa. E aí Paulo começa a falar, olha, nesse caso, o teu corpo não pertence mais a você, o teu corpo pertence à sua esposa. E no caso do marido. E a esposa, o seu corpo não pertence mais a você, mas ao seu marido. Então, vocês precisam compreender que o casamento tem um peso que vai se sobrepor aos desejos da sua vontade. Então, quando você casa, você passa a não ter mais independência quanto aos teus desejos carnais. Então ele fala, eu gostaria que vocês entendessem que isso é importante compreender, porque quando eu levo isso para o Senhor, na relação com o Senhor, significa que o casamento ele vai ter um peso que vai também fazer uma disputa com o teu ministério, com a tua vida.
Então ele fala, eu estou dando uma recomendação da minha parte, usando de novo lá a questão de que eu também posso julgar. Aí ele fala assim, não é mais o Senhor, sou eu, é a minha opinião e penso que eu tenho o Senhor. Se você pode e sabe se conter e sabe se segurar, você não case. Por quê? Porque você vai cuidar dos interesses do Senhor Jesus e não dos interesses da sua esposa. Porque se você casa, você de alguma forma vai cuidar do interesse um do outro. Evidentemente que você tem que fazer isso, é uma obrigação sua, foi uma opção sua. E evidentemente que você vai andar com a sua esposa. Então quando você casa, atenta bem para quem você está casando. Agora eu estou falando, atenta bem para quem você está casando, porque a partir deste momento do casamento, a tua esposa ou o teu marido, eles passam a ser parte integrante das tuas vontades. Porque você passa a ter que agir em virtude da vontade dele ou dela. Então, a partir daí, você tem um parceiro. E se esse parceiro não caminha dentro do teu chamado, o teu chamado vai ficar limitado. Por isso que Paulo fala, o solteiro, ele é muito mais eficiente na obra do Senhor do que o casado. E ele fala sobre isso. Agora ele fala um outro detalhe. Mas a sua carne, ela tem desejos. A minha também tem, ele fala, mesmo sendo solteiro. Ele fala que é solteiro. Mas, se você não consegue se conter, é melhor você se casar. Você não peca com isso. Ele está dizendo o seguinte, o Senhor não está te impondo nada disso. Olha só, a carta de Coríntios capítulo 7, ela mostra a capacidade que um cristão convertido e que tem intimidade com o Senhor tem de se relacionar com o Senhor. O Senhor fala assim, olha, você faz o que você achar melhor. Eu só quero que você tenha consciência daquilo que você está tomando como decisão. Se você for casar, porque você não se contém na carne, não se separe. E lembre-se que no teu dia a dia, os teus desejos são da sua esposa e vice-versa. Se você for se casar, lembre-se que você não pode separar do seu marido. Agora, e lembre-se também que o seu desejo é para o seu marido. Isso ele fala para a esposa. Aí ele fala da questão do incrédulo. Se você casou com o incrédulo aí ele fala, agora você tem o outro lado incrédulo. Ele precisa consentir. Se ele consente morar com você, não se separe. Porque os teus filhos vão ser santos pelo teu comportamento. E aí Paulo falou uma coisa bem interessante. Ele fala, em Cristo Jesus é muito mais forte o que santifica do que o que profana. Jesus, ele santifica tudo. Ele não é profanado por ninguém. Então ele fala, fica lá. Ah, você está chateado porque você vai estar tendo culturas e jeitos diferentes daquele que você não acredita? Fica. Espera que o Senhor vai fazer a obra. Santifica os teus filhos. Então, quando Paulo fala isso, você está colocando para dentro da sua vida alguém, ele está falando, você primeiro tem que saber de quem é essa vida que você está colocando para dentro. Agora, se for incrédulo, você vai ter que suportar para santificar o teu lar. Porque através da tua ação, que pode ser fácil ou pode ser difícil, você vai santificar o seu lar. Olha como é que Paulo coloca a relação do cristão. Cada um segue segundo o chamado que Deus lhe deu. A tua relação com Deus, ela tem que ser pura. E o teu foco tem que ser sempre Jesus. Aí ele fala que o casamento, ele dá uma balançada nessa história. Porque você tem que cuidar dos interesses da sua esposa e do seu marido. Aí ele continua falando sobre carne. Ele fala, você sabe essas festas que fazem aí, essas festas sacrificiais aí em Corinto? Eu te falei ontem e falo de novo, a carta de Corinto é extremamente contemporânea. Tudo que se passa na carta de Corinto passa-se hoje. As pessoas falam, a igreja não sabe tratar os temas contemporâneos. Mentira, ela não sabe tratar os temas contemporâneos porque ela não está lendo a Bíblia. Tudo que está se passando hoje está aqui escrito em Corinto e outros textos da Bíblia. Salomão fala, tudo que aconteceu, acontecerá. E o que está acontecendo hoje já aconteceu no passado. Nada de novo há debaixo do sol. E ele fala sobre as coisas sacrificadas a ídolos. Por que ele fala isso? Porque ele fala que uma pessoa da igreja poderia comer coisas sacrificadas a ídolo. Estaria num templo cultuando algum ídolo e comendo carne naquele tempo? Não, é porque a questão de sacrifício ela envolvia festas coletivas, festas da comunidade. E as pessoas estariam nas festas e estariam comendo aquelas oferendas que estavam naquelas festas. Porque as festas dos gregos, elas eram muito ligadas a questão religiosa, mas elas também tinham uma questão cívica, porque ali você envolvia a comunidade e havia relações sociais, inter-relações sociais. Então as pessoas participavam das festas porque precisavam participar das festas, são relações sociais. Aí ele fala, o que você está se comportando em relação a essas festas? Cuidado, porque para você, na tua consciência, o ídolo não é nada. E realmente ele fala, o ídolo não é nada.
ele é vão, ele é apenas uma imagem, porque só tem um Senhor e um só Senhor sobre todas as coisas, que é um só Deus e um só Senhor, que Jesus é o nosso Senhor. É um só Deus, que é sobre todas as coisas, e um só Senhor, pelo qual são todas as coisas. Aí é aquilo que eu te falei anteriormente. As questões do mundo hoje, ele depende exclusivamente de Jesus. Se não nem existir, ele existiria, pelo qual são todas as coisas. Se não é Jesus, o mundo nem existiria. Então ele fala, esses ídolos não são nada, mas acontece que a consciência de alguns está afeita, está afinada, está ligada a esses ídolos, porque eles viveram a vida deles assim e tudo mais. E quando ele vê você, uma referência para ele, fazendo essas coisas, ele vai se escandalizar e pode cair por causa da consciência dele. E você tem que ter cuidado no que você faz, tem que ter cuidado na tua ação, porque você não tem que viver para você, mas tem que viver para o Senhor. E se o teu modo de agir pode causar tropeço para alguém, você muda o teu modo de agir. Isso vale para as nossas festas, para as nossas nights, para as nossas noitadas. Qual é o problema de você ir numa festa dançante? Mas eu pergunto, para efeito de consciência, isso vai afetar alguém? Não faça. Ah, eu quero viver a minha vida. Você não vive para você, você vive para o Senhor. E Paulo já tinha avisado isso em relação ao casamento. Então, nós precisamos entender, e capítulo 7 e 8, Paulo fala pra gente dizer o seguinte, olha, a sua relação com o Senhor, entre você e o Senhor, seja maduro, converse com o Senhor, a coisa é livre, e Deus, Ele te deu o Espírito Santo para você julgar todas as coisas e saber como se proceder. Eu espero que o Senhor possa acrescentar essa palavra, porque em 10 minutos a gente não... É um tempo curto, mas mesmo que tivesse tempo, existem coisas que só o Espírito Santo pode falar. Que Jesus possa te abençoar e acrescentar essa palavra. Em nome de Jesus.